pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. Em agosto de 92 foi quando eu iniciei na criação de minhocas. Naquela época não se imaginava que em 2023 estaríamos navegando pelo universo da internet com tanto avanço, com tanta evolução, né? Porque cada vez mais a gente vem mergulhando nesse oceano aí infinito de informações e conteúdos que todo dia, toda hora chega pra gente. E naquela época eu tinha apenas publicações de revistas ou livros para acessar informações sobre a criação de minhocas. E um tema que até hoje a gente ainda debate e a gente sempre é solicitado por novos criadores, né? Pessoas que desejam estar entrando na minhocultura, perguntando sobre dimensões, né? Dimensionamento de esterqueiras, dimensionamento principalmente de canteiros para se criar minhocas de uma maneira até mais intensa, né? Quem deseja estar comercializando humus, venda de minhocas e precisa de um espaço maior. Então as pessoas sempre buscam isso. E naquela época havia na literatura, né? Nas revistas e nos livros, um dimensionamento padrão para se construir os canteiros, né? E eu fiz esses canteiros na época baseado nessas dimensões. Eu vou mostrar para vocês a seguir, mas posso me antecipar de que o tamanho deles de comprimento variava, mas tinha uma altura de 50 centímetros e uma largura que variava entre 80 a 1 metro. Então, a justificativa técnica que eles davam para isso é porque a gente tinha, na hora de fazer a colheita do humus, né, o peneiramento, e na hora da irrigação, na hora de fazer as análises de temperatura, de umidade, esse canteiro tinha uma facilidade maior para você fazer essa movimentação, né? Parecido com canteiros de hortaliças, né? Que a gente plantava do ponto de vista de dimensionamento, uma largura de 1 metro, no máximo 80, para você conseguir fazer a limpeza, fazer as capinazinhas que tinha nas hortas. E assim também foi com os canteiros de minhoca. Mas com o passar do tempo, o volume de informações que foram acontecendo, principalmente assim no meu caso, mais recentemente, depois que nós colocamos o grupo de criadores de minhoca do Brasil no WhatsApp, essas informações foram variando, essas informações foram crescentes, foi bastante crescente, e vários tipos e vários formatos de se criar minhoca foram apresentados para os nossos criadores. E a gente foi vendo que não havia mais aquela necessidade de manter um padrão de 1 metro, de 50 de altura, até que esses 50, até que ainda muita gente segue, né? Mas por se criar minhocas hoje em baldes, em caixas, numa série de formatos de espaços, isso foi se ampliando, isso foi se possibilitando. Eu não tenho dúvida que a altura para se criar, principalmente a minhoca do vermelho da Califórnia, quanto no máximo 50 centímetros é a altura ainda indicada. Mas em termos de comprimento, de largura, isso completamente se perdeu no meio do caminho, então não existe mais essa regra padronizada para isso. Mas a única coisa que eu quero dividir assim com vocês nesse sentido aqui, de ter gravado esse conteúdo, é para mostrar os meus canteiros para vocês, claro que já mostrei antes em outros vídeos, mas tratando de forma bem específica, mostrando um pouco da justificativa por que existem esses canteiros, é que a gente tem a necessidade de estar reproduzindo alguns conteúdos e apresentando para vocês, né? E até porque na época que eu fiz os meus canteiros, né, tá até aqui atrás aqui do vídeo, vocês estão vendo, na época que eu fiz esses canteiros, eles tinham um comprimento maior, variava de 4 até 6 metros de comprimento. E aí, na medida que a gente foi evoluindo, na medida que a gente foi aumentando a nossa capacidade produtiva, tendo uma saída maior do nosso humus, a gente passou a entender que eles menores, né, dava para a gente um controle melhor de umidade, um controle melhor de temperatura, até de colheita a gente tinha um processo de colheita mais controlado com quantidades menores, e isso passou a ajudar bastante a gente estar fazendo esse trabalho produtivo com os nossos adubos, né? Então eu vou falar um pouquinho a seguir e vou mostrar para vocês os nossos canteiros, né, os dimensionamentos que tem aqui, as variações, alguns menores, outros maiores, mas mantém esse padrão assim, em média de 2 metros, 2,5 metros de comprimento, que é o que a gente segue aqui no nosso canal. Então, olha só,
Aqui eu tenho esse canteiro aqui que é de 1 metro, que muitas vezes a gente mantém ele para fazer uma avaliação da qualidade dos estercos que chegam aqui. Né? Porque uma vez ou outra vem algum esterco de alguma outra localidade e a gente coloca esse canteiro pequenininho para ver o nível de produção dele. Porque às vezes o esterco vem com um pouco de areia, vem com um pouco de barro, vem com muita matéria seca, né? Muito capim. E a gente costuma colocar aqui para saber se o esterco, depois de transformado em humus, quantos quilos ele produziu, que é para a gente ter essa ideia de custo, né, do nosso produto, do nosso humus, para não ficar perdido achando que todo esterco é igual, que todo esterco vem e dá o mesmo resultado. Então ele tem variações. Então a gente coloca aqui geralmente a quantidade que cabe aqui, às vezes 4, 5, 6 sacos, e vamos ver quantos quilos de humus vai dar aqui, e ver se o custo de venda vai permanecer. Aqui são os canteiros que a gente dividiu. Se você analisar aqui, ó, ele é feito de pedra, e ele vinha desse espaço aqui até lá na frente, onde tem o pequenininho. E aí era um canteiro só. E a gente trabalhou muito tempo dessa maneira, com esses canteiros mais compridos, né? Conseguia produtividade e tudo mais, então não tinha problema. Mas quando a gente fez a divisão, ficou melhor para controlar com um tamanho menor, porque você não deixa pela metade, né? Você começa a peneirar ele e não deixa aí para fazer um dia depois, 2 dias depois do peneiramento. Não tem esse problema de ressecamento, as minhocas não vai ter esse impacto muito forte. Então, fazer esse canteiro para a gente aqui no sítio de tamanho menor ajudou bastante no controle da produção dos nossos adubos. Então, veja aqui na frente, tem mais canteiros, né? Esse aqui está vazio porque foi peneirado essa semana. Mas olha só aqui outros canteiros que a gente tinha, que eram bem compridos, e a gente fez a divisão deles e que ajuda bastante aqui no controle da colheita. Então, para você que está iniciando agora, que quer fazer uma escala comercial da sua criação de minhocas, eu vou sugerir que você faça canteiros no máximo 2 metros de largura, de comprimento, para você fazer essa produção mais controlada. Tá bom? Eu acho que essa dica vai ajudar bastante você aí a não ter que se preocupar com canteiros muito compridos. Bom, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe, se inscreva. É mais um conteúdo bacana aí para você agregar valor no seu conhecimento da sua criação de minhocas. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.